Tá que entraram todos. Boa noite, boa noite, boa noite. Estão entrando. Olha, presença ilustre aqui do Eduardo. Grande Guto, tudo Como bom? estamos? Tudo bem? Tudo tranquilo, por aí. Bem também. A gente está aqui na expectativa de falar com o Renato. O Renato foi pegar uma água ali rapidinho e a gente estava participando de outra live, cara. Tem uma galera lá agora, do Diego, falando sobre automatização, robozinhos para poder facilitar a vida de quem faz operação de BPO financeiro, de Bacana, contabilidade, cara. Muito interessante. bacana. Muito mesmo. Vai render um café bacana. O Legal. Renato aí. Opa, boa noite, gente. Boa noite. Renato, o pessoal está chegando agora. O pessoal ainda está saindo da outra live, o pessoal tá entrando. Eu joguei ali no café. Nós temos visitantes ilustres aqui do grupo Bora Fazer. Né? Opa, Então, Mato, tudo bem? Eduardo. O pessoal já. Carvalho. Agora é só movimentar os grupos. Eu vou falar que a sala já está aberta. E para quem é a primeira vez que está chegando, seja bem-vindo. Né? Para quem já está acostumado aqui com a gente, pode ficar à vontade, pode levantar a mão, pode dar trabalho aí para o Renato à vontade na nossa condução. Renato, se você tivesse que me dar uma sugestão, cara, você que é a fera do podcast, como é que eu começo isso aqui? Não tem guia, né? Tipo, não tem manual de boas práticas de live, ou já existe? Alguém começa a falhar ali, eu tenho que fazer o quê? Eu espero, não espero? Quando a internet começa a ficar ruim do entrevistado? Eu já testei de jeito assim mais formal e mais natural. Eu sempre acho que quanto mais natural for, melhor, sabe? Como para que a audiência entenda que é um bate-papo mesmo, é uma troca de ideia. A conversa fica natural e eu sinto que a audiência percebe isso, sabe? Tem essa questão de comunicação, né? O pessoal sabe quando você está querendo vender, sabe quando você está querendo empurrar alguma coisa, quando não é natural. Então, assim, todo mundo sente, né, cara? Eu acho que hoje todo mundo está muito cansado dessa linguagem um pouco forçada. Quanto mais natural, melhor. Sim, tem que ser natural e assim, não há problema, não tem problema vender um conteúdo ou um serviço, um produto dentro do conteúdo que você realiza. O importante é que assim, você entregue valor antes de propor alguma venda, né? A pessoa tem que enxergar valor naquilo que você faz. Se você basicamente está ali para vender, aí se transforma num conteúdo ruim que as pessoas não vão te acompanhar. Ninguém gosta de quem me liga só para vender, né? É o que o Fernando fala muito, né? Os 3 Is ali, né? O interesseiro, o interessado e o interessante. Sim. Tem que ser interessante, né? O interesseiro, assim, eu sempre falo que ninguém nasce, por exemplo, querendo que os filhos sejam vendedores, apesar de a gente entender a importância de vender. Então, assim, não tem nada pior do que alguém que só entra em contato comigo ou só dialoga comigo quando quer falar sobre vendas, né? Então, assim, esse com certeza eu não compraria. Agora, alguém que agrega valor naquilo que eu faço, na minha vida, em relação a um conteúdo, né? Por exemplo, se eu tiver interesse em conteúdo financeiro, como acompanhar aqui o café, alguma área assim, eu tenho que entender que aquilo me entregou um valor antes de eu tomar uma decisão de comprar um produto, né? Isso acontece bem natural nas redes sociais, no YouTube, principalmente. É bem natural, depois de um tempo em que você já começa a gerar bastante conteúdo, as pessoas passam a te acompanhar para aí sim, às vezes, tomar a decisão de ligar para a sua empresa, de entrar em contato. Até muito aqui, não sei se eu já posso até compartilhar aqui, o Guto, eu espero um minutinho o pessoal chegar aqui. O pessoal está entrando. O que pode acontecer é que eu vou te interromper de novo para você fazer uma breve explicação. O pessoal está até perguntando assim, hoje o tema vai ser o quê, Guto? Vocês vão estar falando de quê? Se você Hoje a ideia é transformar a sua rede social numa vitrine, principalmente o YouTube, pessoal. O YouTube pode ser uma vitrine muito forte para o seu serviço. Principalmente, eu acredito, que é da onde eu mais atuei, o YouTube pode ser uma vitrine para vender um serviço complexo. Um serviço que demande uma explicação maior do que um produto transacional, sabe? O Instagram é uma excelente plataforma e é importante nos dias atuais para as empresas, mas eu acredito mais no Instagram como uma venda de um produto transacional.
no YouTube a gente tem uma capacidade maior para vender um produto que demande uma explicação maior, como um produto de tecnologia, imagino contabilidade, financeiro, exige uma demanda maior de explicação do que eu forneço. Muitas vezes, imagino para vocês, por exemplo, que atuem na área financeira, muitas vezes quando vai ofertar o serviço, o cliente nem sabe que precisa do serviço, sabe? Então, assim, é uma forma de você educar o seu cliente para que ele entenda que ele precisa daquilo. Ele não sabe. Com o YouTube você consegue aplicar essa educação. Não, legal. E para quem não sabe, eu conheci o Renato no Bora Fazer, no Meetup, não foi? Muito Foi no bacana, Bora Fazer. aquela pegada lá. Sim. Cara, é uma coisa assim que eu acho fantástica. Eu não imaginava a quantidade de conexão que a gente pode conseguir fazer. Aí o bendito Renato me chamou, Guto, bora conversar? Eu falei, bora conversar. 5 minutinhos. Durou quase 3 horas, né? Os 5 Foram minutinhos. quase 3 horas de conversa. E a gente nem percebe, cara. Tipo, pô, é muito legal, isso é bacana. Foi 3 horas de bate-papo e olha que a gente conversou muito e ainda ficou assim, faltava muita coisa ainda para conversar, na verdade. Faltava, não. Ixi, como faltava. Bom, o pessoal já está começando a chegar. Estou conversando aqui com o Renato Lopes. Ele vai estar falando como transformar uma vitrine, como que você diria, Renato? Nossas redes sociais numa vitrine, Perfeito. principalmente o YouTube. E tá aí uma coisa que eu tô penando, viu? Café, eu vou falar para você, cara. Você deu umas dicas ali, é complicado, cara. É uma coisa que parece que é fácil, mas deve ser fácil. Eu que tô dificultando. É Mas mais bora. trabalhoso do que difícil, digamos assim. Se eu pudesse compartilhar assim numa palavra o que é realizar, é mais trabalhoso do que difícil. Tá? Claro que tem suas particularidades, mas com o tempo vai gerando uma demanda, mas é uma demanda que vai te gerar retorno, né? O retorno, na verdade, vai te aumentando a quantidade de trabalho que você acaba realizando. E você acha que para a gente que faz BPO financeiro, por exemplo, iniciar um canal, decorrer algum assunto, ou talvez participar de um canal tipo como Café, seria interessante, seria viável? Por exemplo, num pequeno cenário, tirar uma dúvida com você. O Café tem um canal do YouTube, beleza. Até então, a gente utiliza esse canal só como acervo, para quem perdeu, poder ir lá participar e ver depois o que aconteceu. Não é com a intenção de gerar likes, ou é simplesmente compartilhar conhecimento, mas hoje ele está servindo mais como acervo para quem perdeu. Os membros utilizarem desse canal para se divulgar seria interessante ou seria legal utilizar a própria rede, a própria pegada para estar desenvolvendo conteúdo? Olha, os dois formatos podem ser interessantes, né? Porque aqui pode ser uma comunidade em que pode compartilhar ali o trabalho de várias pessoas. Assim como também faz sentido ter um canal próprio ali também para que você fale das suas visões, das suas particularidades. Inclusive, até eu trouxe aqui, assim, 3 profissionais que eu encontrei aqui no YouTube, fazendo muito do trabalho que eu vou compartilhar com vocês aqui hoje. Eles já estão realizando e realizando muito bem. Claro que dois deles ali, principalmente, com certeza já tem um time grande, assim, atuando com eles, mas que talvez até vocês conheçam, assim, da área financeira. Eles são Eliandro Prado, Pedro Leri e Leonardo Hoffman. Uhum. Conhecemos o Leandro Prado, a gente conhece muito bem, fazemos os cursos deles aqui, com Sim. certeza. Então, assim, são 3 exemplos de profissionais que realizam basicamente, assim, o que a gente vai conversar aqui hoje. Claro, eles já fazem há um tempo, eles têm uma boa equipe. Eu achei muito legal o trabalho do que o Eliandro, né? Eliandro Prado aqui, o trabalho que ele realiza. Apesar de ele ser, assim, a pessoa que tem um alcance menor, aparentemente, mas, assim, claro, não tem como dizer em números, mas com certeza o YouTube, para o Eliandro, é o que está dando o maior retorno. Assim, apesar dos outros 2 terem números mais expressivos. Aqui eu encontrei o Leonardo Hoffman, que tem 46 mil inscritos. O Eliandro tem só 7.500. Mas, aparentemente, se eu fosse chutar assim, sem olhar o que ele está realizando o trabalho, com certeza esse Eliandro está com um retorno financeiro maior. Legal. Então, meu caro, café é seu, bullying é seu, toca quanto tiver café no bullying, você pode ficar à vontade, pode discorrer aí sua apresentação. Chegaram algumas pessoas,
Então você pode se apresentar, falar de onde você está falando, quem é Voz MC e toca o barco, meu caro. Então, compartilhando aqui, todo mundo está enxergando, pessoal? Enxergando aí a apresentação? Perfeitamente. Queria dar uma boa noite para todo mundo que estiver aqui. Pessoal, fiquem à vontade aí para a gente, quem tiver pergunta no meio do caminho, quiser acompanhar, falar alguma coisa, tá? A ideia é uma troca até de experiências, assim, eu com certeza a oportunidade que o Guto trouxe para mim para conversar aqui com vocês foi uma oportunidade até de olhar um novo nicho, sabe? Para mim que já fiz conteúdo assim para algumas empresas, é uma chance incrível que eu tenho toda vez que eu ajudo na criação de conteúdo, eu aprendo muito sobre uma coisa nova. Então, assim, aqui também vai ser uma chance de ter essa troca aqui. A ideia é conversar sobre transformar as suas redes em uma vitrine para o seu negócio, sabe? Começando, antes eu queria compartilhar com vocês um pouquinho quem eu sou. Bom, meu nome é Renato Lopes, eu tenho um pouco mais de 10 anos aí atuando com vendas, principalmente na área comercial aqui no Rio de Janeiro, tá? Principalmente para tecnologia. Durante o meu período aqui, minha carreira, eu tive a chance de, além de, claro, vender aqui para o Brasil, trabalhar remotamente vendendo tecnologia, software também para países de língua portuguesa, como Portugal, Angola, contratam muitos serviços na área de tecnologia aqui do Brasil. Tá? Atualmente, eu gerencio alguns canais no YouTube, por volta de 10 canais, tá? Criando conteúdo para o YouTube. O que eu apareço em primeira pessoa é o podcast Profissão Mundo, tá? Que eu transmito ao vivo para o YouTube, Facebook, Twitch, tá? Onde abordo temas, principalmente de desenvolvimento profissional. De final de dezembro, pessoal, de dezembro para cá, a gente já recebeu mais de 100 convidados, tá? No podcast, assim, a gente realiza sempre que possível, claro, de segunda a sexta. Então, assim, é um trabalho árduo, mas, assim, eu tenho outras estratégias também aliado ao entretenimento, né? Além do que a gente vai conversar aqui. Mas também atuo criando conteúdo para algumas empresas, buscando sempre autoridade e gerar novos leads nas redes sociais, principalmente pelo YouTube, tá? Isso é o que eu tenho me dedicado atualmente. Aqui algumas empresas que eu já tive a chance de colaborar com conteúdo, como a Coin, uma fintech, Tio Hinaldo, Curso ADV. Se vocês olharem nas redes sociais, tem algumas, inclusive, que eu não apareço, eu não sou rosto, mas que eu também colaboro com conteúdo. Aqui alguns convites e collabs que eu fiz com alguns criadores de conteúdo, como o Gustavo, também está lá no Bora Fazer. O Dimitri Sem Freio Podcast, vocês talvez algum conheça pelo Canadá Diário, um canal bem grande assim, falando sobre o Canadá. E o Ricardo Alvarim, que fala sobre área comercial, que é a minha atuação, né, de origem. Aqui um pouquinho do podcast Profissão Mundo, a ideia não é fazer propaganda, tá? Só para compartilhar para vocês aqui os últimos convidados. Eu já tive a chance de receber o presidente da Alterdata, o Vladimir Carvalho, o Pedro Salomão, palestrante, Gleucha Maior, algumas pessoas, alguns convidados muito legais. E aqui alguns dos próximos, entre eles o Guto vai estar lá, vai bater um papo com a gente também sobre BPO, sobre financeiro lá no Profissão Mundo. A ideia do podcast é aprender um pouquinho com a experiência de cada convidado que passa, todo dia, na verdade, eu sempre compartilho que se as pessoas soubessem o que dá para aprender conversando, elas com certeza teriam um diálogo maior assim na vida. Eu aprendi muito conversando. Por que o YouTube para sua empresa, pessoal? Eu vou passando aqui, se alguém tiver aí alguma pergunta, eu estou com um monitor só, tá, Guto? Eu não sei, eu não estou enxergando, se qualquer coisa, só me avisar aí, só chamar aí. Pode ficar tranquilo que eu vou te ajudando aqui. E se no final, aí se vocês quiserem também aguardar, a gente bate o papo. Por que o YouTube para sua empresa, pessoal? O YouTube hoje perde em pesquisa só para o Google. E muita gente, tá? Muitos estão dizendo, algumas pesquisas dizem que em breve o YouTube vai passar o Google em pesquisas. Porque, no fim das contas, 80% das pesquisas, as pessoas acabam terminando sempre no vídeo. O vídeo é mais persuasivo, o vídeo é mais atraente para o resultado, tá? Então, assim, hoje o YouTube é o segundo site mais acessado do planeta. Então, assim, todo mundo vai para lá para pesquisar. Se vocês repararem como desentupir, como criar não sei o quê, como consertar minha televisão, como mexer na minha geladeira,
qualquer coisa que você queira fazer hoje no YouTube tem algum vídeo falando sobre. E mesmo se você ir agora no Google fazer uma pesquisa, as primeiras sugestões vão ter vídeos ali também, tá? Antes de falar sobre qualquer estratégia, o importante é saber qual o objetivo da sua empresa. Por quê? Você quer ser o Whindersson Nunes ou quer conquistar novos clientes? Esse é um ponto que eu via muitas empresas se perderem no meio do caminho, no meio da estratégia. Porque a pergunta, muitos, apesar de receberem clientes, não viam um enorme número de visualizações e achavam que a estratégia não está funcionando. Isso é muito importante ter claro quando uma empresa cria um canal, a proposta dela não é puramente o entretenimento, ela vai usar o entretenimento para atrair leads. Então, isso tem que estar muito convicto que, por exemplo, mesmo alguns dos influenciadores financeiros que eu trouxe para vocês, eles não são o Whindersson Nunes e nem é a proposta deles, eles nem precisam disso. O que eles precisam é transformar aquilo em cliente, tá? Busca. O YouTube, como eu disse, é o segundo maior mecanismo de busca, atrás apenas do Google. Pessoal, 14 bilhões de visitas mensais. Então, assim, quem não tem um canal no YouTube hoje, a empresa que não tem, está perdendo um público gigantesco ali para gerar novos contatos, para gerar autoridade. Aqui, assim, a geração do milênio assiste mais o vídeo do que TV. Eu compartilho com vocês a minha visão. Assim, eu praticamente não vejo mais televisão, tá? Assim, acho que é um cenário de muita gente. Até queria perguntar, quem é que já não assiste mais televisão? Se tiver... Bom, se alguém estava falando Eu algo. tô tentando levantar a mão aqui nesses bonequinhos. Eu não tô conseguindo achar o boneco que levanta a mão, mas eu dei um joia aqui, dizendo que eu já não vejo televisão faz tempo. Então, e assim, esse público está assistindo o YouTube. Todas as televisões hoje são smart e já vem com o YouTube ali para assistir. Então, assim, a galera está assistindo o YouTube porque é rápido, é dinâmico, o conteúdo é mais rápido. E o YouTube hoje, com certeza, é uma maneira muito poderosa de a sua empresa construir autoridade, sabe? No seu nicho e aumentar a confiança do cliente. Porque muitas empresas, quando estão construindo a estratégia no YouTube, pensa de novo, não é para ser o Whindersson Nunes, é para captar cliente e para construir autoridade sobre o seu conhecimento. Quando a estratégia é bem elaborada, muitas vezes o cliente liga a partir de um vídeo do YouTube, ou liga somente para confirmar, ou manda uma mensagem, manda o WhatsApp ali a partir do que viu no YouTube. Então, assim, são 3 ali pilares ali dentro dessa estratégia: autoridade, audiência e conversão. Autoridade. Ter um canal no YouTube hoje, de novo, traz autoridade e credibilidade para a empresa, independente do ramo, tá? Hoje não é mais uma questão de só falar do divertido. Em algum momento lá atrás era videogame, era algo engraçado. Hoje não, hoje está trazendo autoridade para qualquer área de atuação, inclusive financeiro, como eu vou trazer aqui os exemplos para vocês de 3 profissionais ali que estão criando conteúdo já baseado nessa estratégia, tá? O canal oficial demonstra profissionalismo, seriedade, humanizar a empresa em relação ao seu cliente, tá? Um outro ponto importante, assim, ainda mais falando com o pessoal de financeiro, dados é o novo petróleo, né? Essa expressão que já está ficando até velha. Muitas empresas pequenas ou mesmo empresas grandes que não têm condições de, digamos, criar alguma estatística em relação a quem é o seu cliente, ou mesmo, por exemplo, você está começando a sua empresa e não entende exatamente quem é a sua audiência, quem está conversando com você, quem vai comprar, porque eu não sei se a experiência de vocês é muito comum, às vezes, a gente começar um novo negócio, ou várias empresas começarem um novo negócio, e está achando que está vendendo para A, mas no fim das contas, depois de um tempo, percebe que é uma audiência B. Então, assim, o YouTube traz já diversas estatísticas que vai ajudar você no processo a identificar quem realmente é a sua audiência. Para quando você criar alguma ação de marketing para outra plataforma,
você já tem exatamente a informação de quem é a sua audiência. E, claro, o principal, conversão, que é a possibilidade de captura de leads ali a partir de um vídeo no YouTube, usando somente a estratégia, só o vídeo, ou você pode usar também o vídeo aliado a outras estratégias. Por exemplo, eu trabalhava muito, cada vídeo, cada corte, cada trecho, eu transformava em um artigo. Cada artigo eu criava uma publicação no Instagram. Cada artigo, cada vídeo, corte, eu transformo numa nova publicação no LinkedIn. Pessoal, desculpa se tiver um barulho aqui, tá? No fundo, tá. Se você estiver escutando aí. Mas tá todo mundo escutando bem, né? Tá sim, escutando bem, o barulho não tá saindo, tá? O Meet parece que ele cobre os ruídos. Cobre ruído. Então, cada corte do vídeo, você pode transformar em uma ação de marketing para as outras redes sociais, inclusive para uma landing page, falando sobre, porque a partir de um corte, um trecho, que você percebe o alcance, que existe um engajamento grande no YouTube, você já sabe o que você precisa falar para a sua audiência numa página, quando você for criar uma página em que você for criar uma nova campanha. Então, quando a empresa entende que o YouTube pode ser o pilar dessa ação maior de marketing que você vai criar para as outras redes, facilita todo o processo, porque você já tem um material pronto para todas as outras plataformas. Porque muitas vezes eu, por exemplo, num talk, né, conversa, eu recebia um convidado numa empresa que ele trazia algum cenário que criava um grande engajamento que, se dependesse da minha criação para escrever um artigo, talvez eu não chegasse naquele ponto. Então, o profissional, num pequeno trecho, ele me trazia qual era a referência que eu precisava levar para a audiência. Para ter sucesso, pessoal, na estratégia, são 4 pontos importantes: consistência, relevância, o engajamento claro e análise do que está fazendo. Consistência. Esse também é outro ponto que precisa estar bem alinhado com o objetivo da empresa, sabe? Você precisa de pelo menos 6 meses, pelo menos, para começar a entender o resultado orgânico daquilo que você está fazendo. É orgânico, você não vai conseguir ter o alcance que um tráfego pago vai ter no primeiro vídeo, ou aí você está dependendo da sorte. Pode acontecer? Pode, tomara que aconteça para todo mundo, mas não é um natural. Então, dentro de um projeto em que você construi isso de forma orgânica, você precisa de pelo menos 6 meses constantemente, tendo ali uma regularidade de publicação, quando que vai ser a sua live, quando que vai ser o seu vídeo na íntegra, quando que os seus cortes entram. Quanto mais regular você for dentro desse prazo de 6 meses, melhor você consegue ter um retorno do público e, ao término desses 6 meses, entender o que eu estou fazendo está dando certo ou não. Mas uma outra estratégia que eu apliquei muito para empresas era, a partir dos cortes, eu escolhia por volta de 5 cortes da live, da íntegra, e eu gerava tráfego pago para 5 cenários diferentes. Depois de um tempo, eu começava a entender qual corte estava me trazendo uma conversão maior. E a partir dali, todo o meu investimento em tráfego pago, eu focava somente naquilo que estava gerando resultado, e eu buscava cenários para criar novamente versões daquele cenário que estava convertendo. Mas tudo isso eu só vou conseguir se eu tiver a consistência. Não adianta gerar o tráfego pago num único vídeo, ter lá 50 mil visualizações, porque a audiência vai olhar o seu canal. Vamos olhar se o canal aqui, por exemplo, se o podcast tem outros vídeos que também estão trazendo um conteúdo interessante. Se você só tem aquele vídeo, é natural que essa audiência, você gastou um dinheiro ali à toa, que essa audiência vai sair. Tá? Aí entra também, claro, vai fazer sentido você ter um Instagram bem trabalhado, que o LinkedIn seja uma rede social bem trabalhada. Tá? Relevância, seu conteúdo precisa ser baseado nas dificuldades do que o seu cliente relata para você. Esse é um outro ponto que muitas vezes as empresas, quando vendem algum tipo de serviço complexo, têm um receio de entregar para a audiência, porque acha que a audiência vai ter todo o serviço, vai ter toda a explicação, e não tem problema.
Qual é a estratégia desses grandes, digamos, players que vendem, trabalham marketing digital vendendo treinamento na internet? Eles entregam, se você olhar o canal do YouTube desses, não sei, talvez aí alguém conheça Alex Vargas, o Fórmula do Lançamento, alguns desses profissionais, se você olhar o canal do YouTube deles, tem tudo o que você vai ter no curso. Ele só entregou aquilo de forma desordenada, fora de ordem. Então, o que ele está vendendo para você, na verdade, não é o serviço, não é o treinamento, ele está vendendo a organização. Então, não tem problema você entregar tudo que você tem seu conhecimento no YouTube, desde que, claro, você crie isso com estratégia. Você não pode entregar o seu serviço, por exemplo, se você for vender um infoproduto, um curso online, sabe? Então, assim, entregue de forma desordenada, você vai vender a organização para esse cliente, tá? Então, muito importante, qualquer tipo de conteúdo, se a estratégia é vender o seu serviço ou infoproduto, você precisa sempre criar um conteúdo baseado na dificuldade do que você já conhece do seu cliente. Imagino que quando vai iniciar um negócio, você já tem ali os seus clientes, a sua carteira. Então, assim, quais são as principais dificuldades que o meu cliente se relata? Esse é o conteúdo é a base do conteúdo que você tem que criar para a sua audiência. É claro, a partir dali, a partir de um período entregando conteúdo, o próprio YouTube e a própria audiência vai entregar para você o que ela quer ver mais. Pessoal, se eu estiver falando muito rápido e alguém quiser interromper para uma pergunta, fique à vontade, tá? Podem chamar aí. Não, fique tranquilo aí, cara. Pode mandar bala. A gente tá prestando atenção, porque nunca imaginei, Renato, que questão de pesquisa o YouTube ia ser mais. E todo mundo que eu converso, a primeira coisa que pensa é no Instagram. Instagram é legal, beleza, tem que estar lá, o pessoal pergunta, é mais fácil de achar. Mas começa a surgir possibilidades aqui na minha mente. Falei, caramba, porque fora o café do BPO, eu tenho minha empresa de BPO financeiro, né? Que é a Index. E eu pego outras empresas para cuidar do BPO. Eu fico pensando, poxa vida, é mesmo, né? Se eu tivesse um canal, se eu pudesse mostrar, se eu pudesse apresentar, seria muito interessante. Mas pode continuar tocando aí. É claro, isso faz super sentido. O Instagram, não digo nunca que o Instagram não tem importância, né? Tem muito. Mas ele, principalmente se é um serviço que depende de uma complexidade na explicação, que, de novo, muitas vezes, eu imagino, até pergunto, Guto, imagino que muitos dos seus clientes nem sabiam antes que precisavam do seu serviço, né? Cara, todo mundo fala assim, não preciso não, já tenho um contador. Mas que? O computador faz o para trás, não faz o para frente, não, né? É diferente. O pessoal não entende muito essa diferença, mas não conhece, cara. O pessoal não conhece, não tem ideia. Agora, a grande questão é você imaginar esse cenário do que você já faz e explicar para o cliente ali em 30 segundos, sabe? É claro que dá para fazer essa estratégia também no Instagram, e muitos fazem e fazem muito bem, tá? Não é isso. Mas no YouTube você vai ter a chance de dar uma explicação com maior qualidade, entregar um conteúdo de mais valor. Muitas vezes, infelizmente, no Instagram, o profissional, a empresa, acaba tendo que entregar mais entretenimento para favorecer o algoritmo do que entregar algo de muito valor para quem está acompanhando. E análise, né, pessoal? Isso aí não tem como fugir, sempre de olho no número, prazo de 6 meses ali dentro do que você pensou da estratégia. Se o conteúdo não está trazendo o retorno esperado, muda o formato. Mas pode parecer banal falar de novo, mas tem que estar perfeitamente alinhado ao objetivo. Qual que é o objetivo? De novo, é vender, é criar autoridade, é converter em lead, não é ser influenciador digital. Se você tem, não sei, 100 visualizações e trouxe 30 clientes, um exemplo bem esdrúxulo, tá, pessoal? Não é esse o número, mas trouxe 30 clientes, está suficiente. Você não precisa de 100 mil, você precisa de clientes. E imagino, por exemplo, que tendo essa autoridade, você possa agregar valor ao seu conhecimento, ao seu serviço. Ao invés de, digamos, vender um produto com valor mais baixo para vender para muitas pessoas, você pode vender um produto com valor maior, agregado, para que você possa entregar para menos pessoas, inclusive com maior qualidade. Tá aí,
formato dos conteúdos. Esses são os dois formatos que eu tenho feito recentemente, assim, que eu entreguei para algumas empresas. Eu comecei a perceber que quando o formato era talk, conversa, né, bate-papo, principalmente, mas também em videoaula, mas quando era principalmente conversa, a conversão tendia a ser maior do que quando eu fazia um vídeo puramente de vendas, ou puramente falando do produto, sabe? E se você olhar o canal do YouTube de diversas empresas por aí, você vai ver aquele videozinho institucional falando do produto, falando do serviço, falando ligue aqui, deixando o telefone. Na rede social, isso tende a não funcionar por alguns motivos. É só parar. Por exemplo, no Instagram. Eu não entro no Instagram para necessariamente comprar nada. Eu entro para ver como está a minha turma, entre aspas. Eu entro para ver como está a galera. Quando eu entro no YouTube, ou eu quero saber alguma coisa, ou eu quero saber como funciona, ou eu quero entretenimento. Eu não entro no YouTube para, por exemplo, uma empresa de tecnologia falar para mim que eu tenho que comprar um software. Mas agora, se eu entro e eu tenho um perfil curioso, aí vai, claro, o conhecimento do público, e fala alguma curiosidade sobre o que o software pode fazer para melhorar a minha empresa, pô, legal, quero saber mais sobre isso. É nessa hora que as pessoas começam a converter a audiência em lead, tá? E são dois formatos, que é o talk e o podcast. No formato talk ou podcast, você pode convidar, se você tiver um número de colaboradores, convida ali regularmente um colaborador do seu time, ou mesmo convidados externos, para um bate-papo, com um roteiro formatado para responder às dúvidas do seu cliente. Pô. Essa conversa, ela tem que ser planejada, por isso a importância de ter um roteiro. Se for um bate-papo, por exemplo, não sei, vocês com certeza devem acompanhar ali Flow, o Podpah, esses tipos de podcast, ok, ali é puramente entretenimento, apesar de, claro, eles também terem um retorno financeiro gigante ali. Mas é puramente entretenimento. Se você vai ofertar, trabalhar a conversão para o seu produto ou serviço, você não pode ir ali simplesmente começar a bater papo, senão do nada a gente está falando de futebol e não é o intuito da conversa. Você pode até, claro, lembra, é um entretenimento que vai te ajudar a converter, então pode ser leve a conversa, mas desde que você tenha pontos no seu roteiro que levem sempre ao norte dali o objetivo daquele conteúdo, que é responder às dúvidas do seu cliente. Qual é a dor do meu cliente que eu sempre estou resolvendo e que eu deveria estar ali respondendo para o meu cliente para ele resolver? E o formato aula, no formato aula ou live, você pode ter um momento para entregar um conteúdo de valor, sabe? De valor de verdade. Eu vejo muitas empresas, eu já vi isso, fazendo live, dizendo que vai entregar um conteúdo, e quando você assiste a live, não sei se quem já passou por isso, passa 1 hora lá assistindo e não tem nada, não falou nada, me apresentou, falou que a empresa era bonita, mas ela não me entregou nenhum valor, ela não me solucionou nada. O que acontece com essa live? Eu saio de like e nunca mais volto nela, porque ele não me entregou a promessa. Então, quando você fizer uma live no formato aula, e no podcast Profissão Mundo, não é fazendo propaganda, tá, pessoal? Mas lá a gente já tem alguns formatos aula lá. Alguns dos profissionais que passaram no Profissão Mundo foram para fazer formato aula, videoaula. Então, assim, para entregar um valor, para entregar um conteúdo de valor. E é isso que você pode fazer na sua empresa. Se você, por exemplo, se está trabalhando para, digamos, criar conteúdo para novos profissionais, se esse é o objetivo, faça uma videoaula semanal, mensal, que realmente entregue um valor para aquele profissional agregar na vida dele. E você pode fazer isso, eu tenho certeza, se o que eu faço tem uma enorme gama de conhecimentos que eu poderia fazer aqui, 100 horas de aula aqui falando sobre YouTube, sobre Facebook, sobre Instagram, eu tenho certeza que a área financeira, contabilidade, vocês têm uma gama enorme de possibilidade de falar durante 1 hora só sobre um tópico. Não sei, até só visão, Guto.
Cara, uma hora é pouco. Dá para falar muita coisa de tudo. Hoje mesmo a gente estava tendo um bate-papo sobre tecnologia ali com o Diego. Ele estava falando sobre automatização, robôs, onde eu poderia, entre aspas, né, diminuir ali a quantidade de carga horária dos meus operadores ou da minha operação. Então, assim, são muitas possibilidades, são muitas coisas agregadas junto ao financeiro que podem agregar valor no final para o cliente, né? Sim. Então, isso é só você ter o entendimento, isso vocês têm que ter o conhecimento do serviço que vocês ofertam. Peguem, dividam em tópicos. Façam tópicos que vocês podem levar ali, às vezes, meses falando sobre diferentes tópicos, só que, de novo, de forma que a pessoa alcance o canal de vocês. Ele precisa da sua organização, comprar a sua organização posteriormente. Conteúdo relevante, pessoal, seja informativo, assim, crie um conteúdo que resolva um problema ou dúvida do seu público, fornecendo informações de verdade, isso que a gente, só reforçando, forneça um conteúdo que vai resolver um problema de verdade, não enrole a pessoa que está ali te acompanhando, não fique, digamos, tem uma expressão, não sei se usa muito no Brasil todo, enchendo linguiça, sabe, falando mais do mesmo. Entregue alguma coisa que vai resolver quem te acompanha. É isso que faz a pessoa te dar, transferir para você autoridade, dizer que você vai apresentar que você realmente tem um conhecimento. A pessoa vai olhar para você como um solucionador de problemas, sabe? Então, a grande questão é assim: você precisa ter um entendimento claro qual é o problema que eu estou resolvendo hoje de quem são os meus clientes. E é isso que você vai transferir para a sua audiência. Seja criativo, você pode, dentro desses vídeos, incluir elementos visuais interessantes, como imagens ou gráficos, para prender a atenção do público. Isso para o YouTube é muito importante, a retenção. A retenção é fundamental e só retém aquele conteúdo que é de valor. Aí você me pergunta, eu não sou editor, eu não sou designer, não tem problema. Não é. É claro que quanto maior o crescimento, quanto maior a audiência, quanto maior a expectativa que a audiência tem de você, você vai ter que começar a entregar um conteúdo de mais valor. Mas eu te diria que o melhor designer, o melhor editor de vídeo não é necessariamente a pessoa que está tendo o maior resultado no digital. Não é isso que eu vou compartilhar com vocês que eu não sou de origem nem editor de vídeo, nem designer. Eu comecei a fazer porque em algum momento na área comercial eu comecei a entender que não fazia sentido qualquer gestor de área comercial hoje não ter também a criação de conteúdo e o trabalho de marketing junto dele, sabe? Foi aí que eu comecei a aprender e eu digo para vocês com certeza, de longe eu não sou nem o melhor editor de vídeo, nem o melhor editor de imagens, mas eu crio aquilo que vai converter para... A minha ideia é criar o que vai converter para a audiência. É o que vai converter para que eles me acompanhem. Um exemplo que eu sempre dou, e às vezes eu vejo até alguns influenciadores digitais grandes, por exemplo, que falam sobre o digital, que eu acho que acaba sendo incoerente com a audiência deles. Pensa bem, muitos dos influenciadores, o próprio Whindersson Nunes, Felipe Neto, se vocês olharem os primeiros vídeos deles, estava muito longe da qualidade que eles fazem hoje. Pô. Eles não eram profissionais de edição de vídeo nem de imagem. Mas como eles cresceram com aquele conteúdo lá, pô. Eles entregaram um conteúdo que a audiência deles viu que era um conteúdo de valor. Não estou fazendo juízo, mas a audiência viu que era de valor. Sem necessariamente ter um grande conhecimento gráfico de edição de vídeo, pô, tendo o básico. E, claro, com o tempo, eles, naturalmente, a audiência vai pedindo uma qualidade maior. Mas aí talvez você já esteja em um outro momento, já esteja em um momento que, digamos, o retorno daqui vale um investimento primeiramente de conhecimento técnico ou, quem sabe, de uma equipe para que possa me apoiar aqui nesse trabalho. E pense a longo prazo. É importante criar conteúdo intertemporal, sabe? Que permaneça relevante e que possa ser utilizado em outros canais ou oportunidades. Claro que, assim, é legal, por exemplo, se você tem um podcast ou talk, ou qualquer tipo de conteúdo, pegar uma notícia muito relevante do mercado atualmente e falar sobre. Por exemplo, em algumas empresas falando sobre tecnologia,
Algumas vezes, quando tinha queda do Facebook, do Instagram, eu criava um vídeo, criava um artigo, mas eu tinha toda uma equipe para fazer aquilo. Se você vai criar sozinho, não faz sentido você fazer um conteúdo que basicamente vai funcionar nessa semana. Você vai ter um tempo gasto ali para produzir um conteúdo que daqui a uma semana ninguém mais vai entrar nele. E não é isso que você quer. Você não quer ser influenciador digital. Você quer um conteúdo que vai te converter lead. Então, você precisa sempre pensar no seu conteúdo. Ele funciona hoje e ano que vem esse conteúdo vai funcionar? Se ele não funcionar ano que vem, talvez você tenha que repensar. Talvez seja um trabalho que você vai ter que não vai ter utilidade. Porque lembra, o YouTube ou qualquer rede social organicamente é um trabalho de longo prazo. Então você tem que ter muito calculado que o seu tempo também é dinheiro. Né? Seu tempo vale dinheiro. Então se você não faz um conteúdo que amanhã já não vale de nada, honestamente você perdeu tempo. Agora, claro que se você tem a capacidade e a possibilidade, tem uma equipe ali para trabalhar com você, aí sim vale criar esse conteúdo que vale para hoje ou para essa semana, que vai te ajudar, claro, no engajamento. Opa, o Guto mandou aqui mensagem, a Fernanda, realmente a prática leva à perfeição se nunca começar. Realmente, começar nunca saberá o que deve melhorar, faz todo sentido e é verdade. O que você, por exemplo, está criando, até na área de atuação de vocês financeira, imagino que todo mundo é da área financeira, né, Guto? Contabilidade. Sim, sim, a grande maioria aqui, maioria. Imagina, até para você, o seu primeiro ano de atuação, você tinha a mesma experiência ou conhecimento que tem hoje? Não tem como, cara. Tanto é que a ideia do café foi justamente essa. Bati tanta cabeça lá atrás, pô, tinha que ter um grupo para ajudar outras pessoas, né? E hoje, assim, as próprias redes sociais, o YouTube principalmente, tem tudo o que você quiser para aprender. Se você quer aprender, eu poderia estar aqui compartilhando, poxa, contrata um serviço, até porque eu também faço. Mas se você olhar no YouTube hoje, você aprende tudo. Você aprende a editar vídeo, aprende a editar imagem, você consegue entregar todo esse trabalho. Claro, você vai no começo, não vai ter a qualidade. A primeira vez que, por exemplo, eu editei um vídeo ou criei uma imagem, olha, foi péssimo, foi muito, muito ruim. E muito diferente do que é hoje. Assim como eu sempre compartilho, muita gente me acompanha assim nas redes sociais ou falando de vendas em algumas empresas, e eu sempre falo que eu sou muito tímido, muito, muito mesmo. E que quando eu era adolescente, eu com certeza não seria esse cara falando aqui agora. Eu participei de muitos treinamentos, tive muita gente na minha carreira que eu pude aprender. Então, assim, e eu fui me repetindo, eu fui testando, até que alguns pontos, algumas coisas começaram a funcionar. Eu sou o cara que já chutou um vaso na igreja, olhando lá um pedaço da Bíblia assim, de nervoso, sacudir a perna. Então, assim, hoje eu consigo falar com muita gente, mas foi de aprendizado e repetição. Traindo mais clientes, o brand, pessoal, o YouTube é poderoso para construir a sua autoridade no seu nicho e aumentar a confiança dos clientes. Muitas vezes, eu não sei se é o caso de vocês, que quando eu vejo uma empresa que me ligou ofertando serviço, que eu fiz uma consulta, ou quando eu vou no site, eu vou na rede social dessa empresa para saber se ela realmente sabe do que está falando. É muito... Olha, isso é mais comum do que vocês imaginam. Muita gente, nas empresas em que eu aplicava essa estratégia, ligava ou entrava em contato com o WhatsApp só depois de ver um vídeo no YouTube. Então, assim, porque ela entendeu que a empresa tinha autoridade para falar daquele serviço ou produto. Então, assim, tá dando visualização, mas não está convertendo em cliente. Não quer dizer que não está te ajudando. Muitos dos seus clientes que você ofertou o serviço foi lá no YouTube para saber se você sabe o que está falando. Palavra-chave. Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta, deixa eu ver aqui, da Fernanda Paulino. Se a sua maior dificuldade foi com o conteúdo ou com a exposição da imagem. Olha, na verdade, no começo, eu acho que a gente fica com uma preocupação gigante com a imagem, e quem começou é só ter esse pensamento.
se vocês pegarem esses influenciadores que eu citei mesmo, por exemplo, um exemplo fácil hoje, o Casimiro, que, bom, todo mundo reconhece. O Casimiro, anos a fio, faz um sucesso enorme hoje, fazendo o conteúdo dele com uma webcam. Sabe, com uma imagem bem ruim, ele não faz os cortes, ele entregou para outras pessoas, e claro, ele não faz isso, mas com uma imagem que, se você comparar com muito conteúdo digital de empresas aí que investem, às vezes, muito dinheiro para produzir um conteúdo e não conseguem ter o retorno de pessoas acompanhando que o Casimiro com uma webcam consegue em casa. Claro, a gente está falando dos extremos, né? De um cara que tem um alcance gigante, entretenimento também é bem diferente. Mas a maior dificuldade, eu diria para vocês, no começo, para todo mundo, é expor a própria imagem. É se colocar de frente das câmeras para falar. Mas é um risco que, pessoal, o crescimento acaba colocando isso na frente da gente. Se a gente não se expor, a gente está sempre ali. Eu, inclusive, comecei a perceber que eu criava muita atração para as empresas que eu passava, mas não criava essa marca para mim. E de um tempo para cá que eu comecei a realmente... Eu me expunha nas redes sociais das empresas, mas sempre como empresa, nunca como Renato Lopes. E de uns meses para cá, do último ano para cá, que eu entendi que para dar um start maior, eu precisava ter essa exposição da minha imagem também. Você é a sua própria marca. Muitos, imagino até, o Guto, até me corrija se eu estiver errado, muitos dos que estão aqui são o empreendedor, né? Eu sempre brinco que é o empreendedor sozinho, né? Tem muita gente aqui que é eu empresa, né, que a gente fala também, mas tem uma galera que já tem uma equipe de 2 operadores, um operador, tem pessoal que já tem uma equipe grande, tem muito contador que está empreendendo aí, navegando na questão de ser BPO também, e já tem uma estrutura grande ali por trás da contabilidade, né? Ah, legal, legal. Mas ainda assim, digamos, a Tayane falando aqui, é empreendedora já com data para delegar. Perfeito. Uma hora tem que delegar mesmo, porque realmente fica muita coisa para realizar. Mas digo, mesmo a empresa, quando tem uma equipe ali, a pessoa já consegue esse suporte, ainda assim, qual é o único ponto que sempre vai estar na empresa? É o empreendedor, pô. O colaborador, por maior confiança que você tenha, ele uma hora vai querer enxergar uma oportunidade melhor, ele vai querer empreender também, ele vai querer crescer, é natural. Então, o único elo comum dentro de uma empresa é o empreendedor, ele é que sempre está lá. Então, você é a principal marca da sua empresa. A empresa tem que entender que você é o norte de conhecimento. Quando ela, por exemplo, quando procurar qualquer trabalho do Guto aqui, nas redes sociais, ela não vai procurar o nome da empresa do Guto, ela vai procurar o conhecimento do Guto. Ele tem que ser a cara da empresa. Por mais que lá no canal no YouTube esteja o nome da empresa, mas tem que ter um rosto, tem que humanizar esse canal, sabe, esse conteúdo. Faça uma pesquisa, pessoal, de palavras-chave relevantes para o seu nicho e inclua no título, descrição, tag do vídeo. Pessoal, palavra-chave, por mais que aqui esteja só pontualmente, porque eu trouxe pontualmente, isso aqui é fundamental para conteúdo nas redes sociais, tá? Isso aqui daria mais umas 50 horas aí, se vocês colocarem agora palavra-chave, SEO no YouTube, qualquer rede social, vocês vão encontrar muito conteúdo. Isso aqui é um conhecimento fundamental para qualquer estratégia, mesmo com tráfego pago. O que é uma palavra-chave? Por exemplo, um exemplo banal, como desentupir um ralo. Eu quero desentupir um ralo. Desentupir é uma palavra, mas quando eu coloco como desentupir um ralo, para o meio digital, isso é uma palavra-chave. A frase é uma palavra-chave. Então, assim, quando eu criar o meu conteúdo, o meu vídeo, essa palavra-chave precisa estar de alguma forma no título, na descrição do vídeo, precisa estar, inclusive, quando você falar, você pronunciar a palavra-chave no vídeo, ajuda o algoritmo a te encontrar melhor, tá? É claro, assim, você não vai ficar na descrição repetindo como desentupir um ralo, porque senão o próprio algoritmo te penaliza e você não vai ser encontrado. Mas você vai elaborar um texto para incluir
como a pessoa busca. E como eu descubro as palavras-chave em relação ao meu conteúdo. Um exemplo mais fácil, se você colocar agora no Google, abrir o Google e escrever BPO, vão aparecer diversas frases sobre o que as pessoas pesquisam no BPO. Então, assim, todas essas palavras aí, se você não utilizava, digo para vocês, vocês estavam talvez dificultando as pessoas de encontrar o seu serviço. Então, assim, ou financeiro ou contabilidade, aí vocês vão entender o nicho de atuação de vocês. Vai lá e só digita uma parte do serviço de vocês. Vão aparecer várias frases. Se você não está usando essas frases ali, ou não está respondendo aquelas perguntas de como as pessoas pesquisam, você não está sendo encontrado com facilidade, tá? E, claro, inclua uma chamada para ação forte no seu vídeo. Você vai entregar conteúdo de qualidade? Vai, mas você precisa colocar uma chamada para ação para o seu público visitar o seu site. E também aí entra outro ponto que vai depender muito da estratégia que você quer realizar. O YouTube é o seu pilar, mas você vai levar ele para onde? Quer levar para uma landing page para ele entender mais o conteúdo? Quer levar direto para o WhatsApp? Quer levar para o Google Forms para fazer de uma forma simples? Quer levar para uma ligação? Vai depender muito de como você atua e de como você pensa ali do caminho do seu cliente, tá? Que aí já entra numa outra área também. Mas quanto mais informação você tiver do seu cliente, melhor. Eu super recomendaria você fazer o máximo possível para pegar o maior número de dados, como, por exemplo, o e-mail do cliente. As pessoas acham que o e-mail hoje não é um dado mais importante, mas, olha, muita gente tem um retorno gigante em vendas a partir de uma lista de e-mails, tá? Aqui o Roimar colocou, lembrando que as palavras-chave para o Google Ads são diferentes do que no Meta, tá? Então, assim... E o Roimar, porque palavra-chave entra quase... Tem que ser um curso todo, né? Não sei se... Imagino que o Roimar conheça um pouquinho de palavra-chave também. Quase um outro momento. E principal, pessoal, humanize sua marca. O público gosta de relacionar com marcas que se mostram humanas e autênticas, mostrando personalidade por trás do negócio. É uma coisa que muita gente, às vezes, muitas empresas, têm medo de se posicionar sobre determinadas temáticas, determinados assuntos. Isso é um ponto fundamental. Eu não estou falando de polemizar, por exemplo, política, tá? Ou time de futebol, não é isso? Pelo amor de Deus, longe disso que nem tem, infelizmente, político, futebol não vai ajudar, mas dentro do seu nicho, dentro daquilo que você atua, é importante a pessoa que está buscando a consulta entender exatamente aonde você se posiciona. Não sei, vou perguntar para o Guto de novo. Guto, existe algum ponto assim que sempre gera um debate muito grande no meio? Cara, é delicado. Eu não saberia dizer assim de bate-pronto, questão de embate, né? Mas a própria questão de estar confundindo aí algumas áreas de atuação, né? Tipo contabilidade. Se alguém tiver alguma temática que possa compartilhar com a gente que gere um debate grande assim na área de atuação de vocês? Se tiver? Bom, sempre tem, né? Sempre tem, mas vou dar um exemplo claro. Não, oi? Tem, por exemplo, contador pode ser administrador não pode ser contador. Perfeito, que legal. Então, assim, a pessoa que está acompanhando vocês, é muito importante que ela entenda aonde você se posiciona, Elisama, nessa conversa. Ela precisa entender, mesmo que você perca uma parte, mas vai ficar quem realmente vai se adequar àquilo que você acredita e que vai realmente contratar o seu produto. Quem quer agradar todo mundo não agrada ninguém. Então, assim, é muito importante que nesse posicionamento, obrigado mesmo, Elisama, pelo ponto, ajudou muito, você
tenha um posicionamento firme sobre. Eu não estou dizendo que você vai ficar martelando o outro lado, quem se posiciona diferente, mas a sua audiência precisa entender que você tem autenticidade, que você tem um ponto para falar. Crie conexões emocionais. O público gosta muito de se relacionar com marcas que se mostram humanas e autênticas, mostrando personalidade. Um ponto que eu não sei se vocês sabem... acabei repetindo aqui o último texto, pessoal. Eu não sei se vocês sabem, boa parte do tráfego em redes sociais são, por exemplo, sobre mensagens motivacionais, por exemplo. Eu não estou dizendo que vocês vão ser um canal sobre mensagens motivacionais. Longe disso, não é essa a proposta. Mas a pessoa tem que sentir, por exemplo, vamos supor que você esteja falando ali para o novo empreendedor, para a pessoa que quer empreender na área financeira ou contábil. E se você compartilha dificuldades que você passou no processo, pronto, gerou uma conexão humana. E como você superou isso? Então, assim, ou, por exemplo, se você está vendendo o serviço em si de contabilidade, o serviço financeiro, qual a dificuldade que você ou um cliente passou e como ele solucionou, sabe? Isso gera uma conexão humana. Oi, Elisama. Hoje eu estava ouvindo um podcast do Thiago Brunet, um outro cara que eu não me lembro o nome dele. E ele falou exatamente o que você falou agora, mas ele falou em outras palavras, eu até anotei aqui, ó. Você pode impressionar as pessoas com os seus pontos fortes, mas é através dos seus pontos fracos que você se conecta a elas. Olha, frase perfeita, na verdade, vou até acompanhar isso depois. A frase realmente é perfeita, porque as pessoas querem entender como você superou a dificuldade, sabe? Se você já era o bambambam desde sempre, ela não acha que você solucionou nada. Então é importante ela entender como você solucionou a dificuldade, que provavelmente é a dificuldade que ela tem. Fala, Guto. Não vamos longe, o Stan Lee fez isso, né? Ele criou super-heróis com defeitos humanos muito acessíveis para que as pessoas pudessem se enxergar neles, né? Então isso é bem bacana. Perfeito também, perfeito exemplo. É verdade, se você parando para analisar, cada super-herói passou por essa situação realmente de ter ali uma dificuldade que muitas vezes a audiência de cliente estava acompanhando. Tem até super-herói cego, né? Você vê, Sim. Uma coisa bem... Sim, realmente muito bem pensado, na verdade. E, por último, um senso de urgência, tá, pessoal? Senso de urgência para o seu cliente, por mais que o seu vídeo tem que ser intertemporal, né, atemporal, tem que funcionar hoje ou ano que vem, mas ele precisa ter um senso de urgência de que aquele problema dele precisa ser resolvido, independente do problema. Então, não sei se eu estou falando alguma besteira, tá? Vocês me corrijam se eu estiver falando errado, na área contábil, em que a pessoa pode tomar uma multa ali porque não entregou adequadamente determinadas notas fiscais, documentos fiscais. Olha, se isso você não solucionar esse problema agora, infelizmente, breve você pode receber uma multa por esse serviço. Então, assim, você colocou ali urgência para a pessoa. Ela pode ver hoje ou daqui a 2 anos, mas ela entendeu que aquilo ali é urgente de ser resolvido na vida dela, que vai ajudar ela a seguir a chamada da ação para ação que você realizar, tá? Pessoal, eu fiz curto para ter um espaço para a gente ter um bate-papo aqui com o Guto, como eu combinei. Aqui estão as minhas redes sociais, assim, acho que eu apareço em primeira pessoa, né? Meu Instagram, o podcast Profissão Mundo e o meu LinkedIn, tá? E se vocês quiserem acompanhar lá o podcast, é bem legal. Na quinta-feira, né, Guto? Quinta-feira o Guto vai estar lá, vai bater um papo lá com a gente também, compartilhar um pouquinho da experiência dele. Então, esse aqui pode ser um momento para a gente trocar uma ideia aqui, bater um papo. Espero mesmo que vocês tenham gostado, um pouquinho que eu preparei aqui para a gente compartilhar. Agradeço aí o Guto ter me convidado para compartilhar um pouquinho com vocês. Eu que tenho que agradecer, Renato. De fato, assim, vocês nem perceberam, né? Passou uma hora rapidinho, o cara fala leve, você consegue entender muito bem o recado. Tipo, eu cheio de dúvidas, tá? Eu vou ser sincero para você. Sobre PO, cara, eu tenho que entrar no YouTube, por exemplo, vai ser a primeira vez que eu vou ser entrevistado. É engraçado. Medo de aparecer, cara, eu tô sofrendo com iluminação. Você pega os primeiros vídeos ali do café, eu tô com hepatite, uma lâmpada amarela bem na cara. Não que não agora eu não esteja,
Eu continuo desse jeito. A câmera estava focando só no nariz, não pegava nem o olho. Então, assim, é um outro universo, né? Para quem está acostumado aqui em fazer lançamento, conciliação bancária, ajudar outros empresários ali na organização financeira, é um mundo que eu não imaginava que poderia existir, o tal do YouTube. Tanto é que o café tem mais tempo do que o próprio canal do YouTube no café. E uma coisa que eu não consigo botar para frente, por exemplo, eu não tenho coragem, Renato, de chegar lá no grupo e falar, pessoal, tem 500 membros aqui no grupo e só tem 150 seguidores no YouTube. Bora lá, bora movimentar isso. Mas eu tenho aquela visão antiga ainda, tipo, YouTube, né? Não sei, tem aquele preconceito, aquela falta de conhecimento. Mas é comum. Eu acabei que eu não compartilhei, até o Romato quer falar aqui, mas eu queria só compartilhar com vocês que eu falei lá no início. Vou compartilhar aqui rapidinho só os 3 profissionais que está realizando. Pode ser, o Guto? Pode compartilhar? Pode. Ó, O Rui também deixa. Vou compartilhar com vocês, os 3 profissionais que eu encontrei. Esse aqui é o Pedro Neri. Ó, ele basicamente está aplicando o que a gente conversou aqui agora. Talk, conversa, corte, live, e está levando lá para ele lá, convertendo em clientes, em lead, audiência, em autoridade. Claro, aqui eu vou dizer que ele não faz mais esse trabalho sozinho, com certeza, ele já tem uma equipe aqui fazendo esse trabalho com ele. Vou compartilhar aqui o outro aqui com vocês, é o Leonardo Hoffman. Eu não conheço eles, tá, pessoal? Foi mesmo na pesquisa para conversar aqui com vocês, foi a partir disso que eu conheci o canal deles. Esse Leonardo Hoffman aqui também. E tem esse Eliandro Prado aqui. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Eliandro Prado. Olha, até diria para vocês, claro, não é o meu conhecimento, né? Não é minha expertise, área financeira e contabilidade. Eu não estou falando do conteúdo em si, mas em relação a trabalho realizado, eu acredito muito que esse aqui está realizando um trabalho com retorno financeiro maior e com uma equipe maior por trás também, tá? Pelo trabalho que está sendo feito aqui. Aí, assim, claro, só tem como saber estando lá, né? Porque, às vezes, a gente confunde, acha que o dinheiro do YouTube vem do AdSense. O AdSense, na verdade, para muitos canais, o menor do faturamento. Muitas vezes é mais o serviço, a vitrine que é para ele, é muito maior do que o que ele recebe com a monetização do YouTube. Muito, na verdade, a diferença é até bem grande. Muitos canais, a monetização não representa nem 20% do resultado que a pessoa tem ali frente àquele canal. Por isso que ter inscritos, não necessariamente quer dizer que a pessoa não está ganhando dinheiro com o canal do YouTube. São outras coisas, tá? Claro, quem vai para a pegada do entretenimento aí acaba sendo diferente. Acho que o Renato estava querendo perguntar ali. Fala aí. Não, Renato, só contribuir também. Quando a gente gera um canal para gerar notoriedade, para gerar informação, principalmente para empresas, a gente nunca pode esquecer, aí fazendo um gancho aqui daquilo que eu conheço um pouquinho, que ele é um canal de comunicação da sua empresa também. Então, quando você abre essa porta para o seu cliente se comunicar com você, você tem que dar a relevância àquela comunicação também. Então, eu já vi muitos canais que o cara gera engajamento, só que ele não tem nenhuma resposta para o usuário do canal. Então, assim, acaba sendo um canal de comunicação que, em vez de te ajudar, ele te atrapalha, porque você gera notoriedade, mas você não responde pela notoriedade. Então, tem que tomar cuidado com isso. Se você gera engajamento e aquelas pessoas querem chegar até você, ele é um canal de comunicação como o seu YouTube, como o seu WhatsApp, como o seu telefone, como o seu e-mail. Você tem que dar a mesma relevância para esse canal também. Sim, isso é importante. Realmente, eu canso de ver assim empresas que estão lá, como eu disse, colocando aquele vídeo puramente institucional, ou às vezes um vídeo que não está de acordo com os valores da empresa, assim, diferente, sabe? No canal você está entregando uma coisa, mas quando é na realidade a empresa é outra coisa, os valores são diferentes.
isso é muito importante, que a partir da hora que aquilo tomar uma proporção e engajamento, é a imagem da sua empresa, né? Com certeza, Renato. E outra coisa, por exemplo, você está ali tendo o canal, levando pessoas, tentando pegar uma abordagem. Para quem está como eu, empresa hoje, se você pudesse indicar, porque querendo ou não, a gente está passando por isso, né? Você passou por isso, você colocou isso, de estar editando, não é o seu forte editar, vai estar começando fraco. Teria alguma dinâmica interessante, alguma tática interessante para que a gente pudesse começar? Por exemplo, tem pessoas que já estão indo direto para o podcast, ou essa questão de entrevista, mas talvez um tipo de aula funcionaria, ou apresentar determinadas. Porque, por exemplo, estou tentando formular aqui, tá, Renato? Eu tenho que ter claro, então, na minha mente, como que eu quero aparecer para as pessoas. E se eu tenho que levar informação ou se eu tenho que levar conhecimento no sentido de que ele precisa conhecer a minha empresa, ou como eu trabalho, ou como que eu posso misturar tudo isso. Porque, querendo ou não, o canal ele pode ter tudo, né? Pode ter tudo se você tiver essa condição de entregar tudo isso, como eu dei o exemplo. Uma notícia que só vale hoje, super vale para fazer. Muitas empresas fazem vídeos baseados numa notícia do nicho que só vale hoje, mas ela tem toda uma estrutura para produzir aquilo. Se você, assim, eu empreendedor sozinho, né, eu empresário, e tem uma condição mínima ali para realizar, eu daria a sugestão de começar por live. Live é mais, digamos, tem toda a mecânica do funcionamento ali, independente da plataforma que você preferir utilizar, pode ser o OBS, o StreamYard, tem algumas outras também, mas depois dessas duas, assim, eu não sugiro muitas outras, não. Então, uma live vai funcionar muito para você, vai facilitar ali o bate-papo. Se você tiver convidados, convide alguém que seja do seu nicho de atuação ou que você tenha um bom conhecimento da atuação. Se você for fazer uma videoaula, a mesma coisa. Fala de um ponto que você tem muita convicção. E um ponto fundamental, que é uma coisa que muita gente, quando começa, abre mão, que é o roteiro. Se você tem um roteiro bem montado, não necessariamente, por exemplo, todos os podcasts que eu criei para mim e para as empresas, eu falo tudo aquilo que eu planejei perguntar. Mas se em algum momento eu estiver conversando, por exemplo, com alguém que é muito assertivo nas respostas, sabe? Muitas vezes vai me trazer quase que um sim ou não, eu tenho uma gama enorme de perguntas para manter aquele conteúdo acontecendo. Ou, por exemplo, eu vou fazer todas as perguntas que a audiência precisa escutar, sabe? Eu vou responder aquilo que a audiência precisa escutar se eu tiver aquilo muito bem elaborado no roteiro. Agora, se eu partir, vou com a cara e coragem, vou falar, é importante ter cara e coragem, mas não quer dizer que você não possa também se preparar minimamente. Quando eu falo assim de, digamos, faça do jeito que dá, é tipo aquela frase que já está meio clichê do Cortella, né? Mas faça o que você pode, nas condições que você tem, até você ter condições de fazer melhor ainda, né? Não sei se eu falei exatamente assim, correto? Mas faça aquilo que você pode, mas dentro daquilo que você pode, se prepare o melhor possível. Dá para você fazer um roteiro. Um roteiro qualquer pessoa pode fazer e não precisa ter uma técnica de roteiro. Vai lá e escreve, eu quero falar sobre isso e isso. Dentro desse tópico, o que eu posso falar sobre, sabe? Isso é muito importante, que isso vai te manter ali no diálogo. E aí até dou sugestões. Olha, sugestão de imagem é, claro, o Canva. Facilita muito para você criar imagem ali no Canva. Tem muito conteúdo na internet para te ensinando como utilizar o Canva. Sobre editores de vídeo também, tem diversos editores aí no YouTube que você vai pegar toda a explicação. Não é propaganda, eu dou sugestão sempre do Shotcut para você começar, é de graça, é fácil, dentre aqueles que editam um vídeo que, digamos, pode ser próximo ali de um vídeo profissional e é de graça e é fácil de utilizar, é o Shotcut, super recomendaria. Não é propaganda, é de graça, todas as duas ferramentas são de graça, então, assim, são fáceis de começar.
E aquelas pessoas que estão no BPO, que sempre preferem utilizar o Instagram, tem como eu fazer uma live e ao mesmo tempo que eles vão utilizar a live com o Instagram, né? Provavelmente. Até mais fácil ali no dia a dia. A gente vê com muita facilidade. E a gente está aqui no meio, a gente segue o pessoal por lá, utiliza aquele meio, mas tem como a gente fazer isso? Aproveitar um canal que já existe, um local que eu já me divulgue, e só vincular ou subir alguma coisa para o YouTube, ou fazer alguma coisa simultânea, ou não, não é o melhor caminho? Olha, é possível fazer a live simultânea assim no Instagram, com o OBS a gente consegue. Inclusive, eu vejo muitos influenciadores que fazem a live no YouTube e colocam um banner, um cartaz ali no Instagram para dizer que está fazendo live no YouTube ou fazendo simultâneo. Honestamente, assim, na minha visão do que eu já realizei, eu não gosto muito dessa estratégia. Eu gosto de fazer, se for a live para o Instagram, é para o Instagram. Se for para o YouTube, é para o YouTube. São públicos diferentes, mas aí já é uma visão particular do que eu acredito, sabe? Do que eu acredito. Porque são formatos diferentes, são expectativas diferentes. Muitas vezes, quem te acompanha, quem te segue no Instagram, não é a mesma pessoa que te segue no YouTube. E se você aplica uma estratégia única, você está perdendo engajamento em uma das duas redes sociais. Por isso que aí é uma estratégia, uma visão minha. Eu não gosto de fazer as lives simultâneas. O Instagram eu uso, sim, claro, para anunciar o YouTube, para compartilhar o que vai acontecer no YouTube e vice-versa. Dá para você também no YouTube falar que está criando alguma coisa no Instagram, sabe? Mas eu não acredito muito em fazer a live simultânea. Mesmo quando só deixa lá ao vivo no Instagram dizendo que tem live no YouTube. Você está perdendo engajamento porque a pessoa sempre sabe que quando tu está fazendo live não é porque é um conteúdo para o Instagram, é só para anunciar outra plataforma. Ih, não escutei. Aqui no meu escritório de BPO, já consegui pegar um cliente a mais aqui, vou conseguir pagar alguém para me ajudar nessa seara, nessa dificuldade. Só que eu não conheço nada de termos, eu não sei quem que me ajuda nessa questão de produção de vídeo, eu não sei aonde procurar, qual que é o nome que eu utilizo ali para fazer uma pesquisa no Google, para encontrar uma pessoa que possa estar me auxiliando nesses primeiros passos. Que a gente se depara muito com o pessoal que faz marketing, mas voltado para publicações, para recortes. Eu confesso para você que, passeando nesses meios de BPO financeiro, eu não me lembro em nenhum momento de alguém falando do YouTube. Tem assim, algumas páginas que tem freelas oferecendo serviço. Eu até posso compartilhar com vocês também depois, que oferecem o serviço de edição de... Normalmente, assim, tem muitos que têm um conhecimento de edição de vídeo e conseguem editar a imagem também. As pessoas acabam entregando uma estratégia única, né? YouTube, Instagram, LinkedIn. Então, assim, até por questão de custo, muitas vezes faz sentido você encontrar um profissional que faça o máximo possível, né, disso. Mas hoje, dentro do que é o digital, uma empresa que tenha uma condição maior, são coisas muito específicas, tá? A pessoa que é da imagem é da imagem, a pessoa que é do vídeo é do vídeo, a pessoa que entende de SEO, de palavra-chave, é outra pessoa muito específica, a pessoa que entende de criar copy, um texto de conversão, é outra pessoa muito específica. Então, assim, se existe a possibilidade, talvez uma agência, uma empresa que entenda como um todo, minha sugestão, faz mais sentido do que, às vezes, pegar uma pessoa que você vai gastar um tanto, mas ela, por mais que faça tudo, ela não te entrega tudo da melhor forma. Se não vai te entregar tudo da melhor forma, é melhor que você mesmo faça. Pelo menos, minha opinião, eu faria assim. Entendi, não, beleza, maravilha. E a cabeça aqui da gente só fica pensando, né? Poxa vida, se eu tivesse que fazer uma avaliação do pouco que eu já tive ali, né, no canal do YouTube, é aquilo, né, cara? A gente tem que botar a mão na massa, tem que fazer, tem que lançar o primeiro vídeo, não pode se frustrar, né? Sim. Pô, imagina, é meio impactante. Poxa vida, eu botei um vídeo, não chegou, não bateu, não foi até o pessoal, mas faz parte do processo, né? A gente não pode se desesperar nesse começo.
Mas tem Então, que começar, né? um ponto, assim, até reforçando, um ponto importante é, assim, primeiro saber muito claro qual que é o objetivo que você tem dali. É, assim, não é ser influenciador. Tem muita gente aí no digital tendo um resultado financeiro muito grande e você olha, assim, o canal dela no YouTube, às vezes nem tem inscritos, uma quantidade relevante de inscritos. Inscritos, seguidores, não quer dizer que a pessoa está tendo um retorno financeiro grande ali. Muito pelo contrário, tem muita gente aí que tem às vezes 10, 15 mil inscritos, mas que comprou o canal, ou o canal falava sobre alguma coisa e ela mudou o nome. Só que aí o que acontece? Quando você tem um canal que fala de gamer, por exemplo, com 100 mil inscritos, alguém vai lá e muda, vamos falar agora de financeiro, de BPO. O que vai acontecer? O vídeo não vai para ninguém, porque aquela audiência que está ali não quer saber de finanças, ela não quer saber de contabilidade, ela quer saber de gamer. Então, você precisa de uma proporção assistindo o seu vídeo para que o algoritmo do YouTube entenda que aquilo é um bom conteúdo para aí sim apresentar para mais pessoas. Se você tem 100 mil inscritos e, sei lá, tem 100 pessoas assistindo o seu vídeo, o que vai acontecer com aquele seu vídeo? Vai morrer na praia, não vai acontecer nada com ele, ninguém vai ver. Então, nem vale muito pegar um canal e mudar o assunto dele. Porque quem estava ali não estava na intenção de ver aquilo. Então, vale você criar do zero mesmo, é melhor. E ter esse pensamento. É um prazo de 6 meses para eu entender se o que eu estou fazendo está dando certo. Deu 6 meses, talvez você possa começar a avaliar ali, não está dando certo, ou vou mudar o formato do conteúdo, não mudar o que a proposta, né, que é falar de finanças, de contabilidade, é mudar o formato do que você está entregando. Eu diria até se você está fazendo sozinho, talvez até mais do que 6 meses. Se você tem uma estrutura ali e tem gente para te apoiar, o tempo até, a curva pode até ser menor, porque você vai entregar o conteúdo com mais velocidade, numa quantidade maior, você vai poder manter uma regularidade diferente, por exemplo, manter uma regularidade de um vídeo ao vivo segunda a sexta é muito complicado, ali o dia a dia. É muito complexo entregar os cortes em determinado horário. Agora, se você tem uma equipe para realizar, a sua curva de orgânico ali diminui muito. Pode ser bem rápido, na verdade. Uso bastante short para dar alcance. E se eu quiser, Renato, por exemplo, assim como eu faço, tá? Vou pegar um exemplo real aqui, o meu. Eu criei meu Instagram da empresa e até então só usava o Instagram da empresa para dizer que tem. Que, querendo ou não, as pessoas procuram. Quando eles vão procurar index, eles vão ver o quê? Uma ou nenhuma publicação, mas algumas informações ali dentro. Hoje, por incrível que pareça, eu criei meu Instagram pessoal, que eu não tinha até então, né? Eu gosto do LinkedIn, vou ser bem sincero, eu prefiro o LinkedIn, mas não tinha um Instagram pessoal. E se eu quiser criar um canal no YouTube somente para que os profissionais possam me ver, eu posso colocar ali uma vitrine, talvez com pouco conteúdo ou muito conteúdo, mas uma coisa bem atrapalhada, paulatina, com calma, para quem me procurar em qualquer momento possa achar também, e eu estar também naquele meio de pesquisa e divulgação. Seria interessante, né? Sim. Não preciso querer ser o YouTube, querer aparecer, nem nada do tipo. Mas eu posso ter ali uma vitrine. Sim, é importante ter uma vitrine. É importante também pensar na estratégia, qual estratégia vai utilizar. Muitas vezes, redes sociais... É comum as pessoas colocarem assim, criarem uma publicação e fazer ela em todas as redes sociais da mesma forma. Não necessariamente a publicação que você coloca no Instagram vai funcionar no LinkedIn da mesma forma, ou no YouTube. São públicos, de novo, são públicos diferentes. Agora, claro que se você vai entregar todo esse trabalho para o YouTube, eu acredito que faz super sentido sim você ter um Instagram, não estou dizendo em número de seguidores, mas que tenha conteúdo para que a pessoa confirme aquilo que ela viu nos vídeos, né? É natural. Ver o vídeo no YouTube, ó, pô, será que tem Instagram? Vamos ver o Instagram também. E muitas pessoas acabam te seguindo a partir do vídeo ali. Legal, bacana. O pessoal está muito silencioso aqui, muito, muito quietinho. Todo mundo com coragem, com certeza amanhã eles já vão estar fazendo a primeira coisa que todo mundo aqui vai fazer. Eu tenho certeza. Talvez uma coisa que não passou pela cabeça de ninguém. É difícil, viu, pensar dessa forma, abrir a mente. A ideia, Renato,
e que eu acho isso fantástico. Tem que estourar a bolha. Sim. Nós aqui estamos num mundinho fechado de financistas, né? De pessoal tentando estudar, tentando envolver, procurando pessoas no meio, mas é necessário a gente furar um pouco a bolha, olhar um pouco para fora, né? Ver o que está acontecendo. E isso aqui é de uma grande ajuda, cara. Eu pensei para o café, beleza, para poder armazenar os vídeos, mas até agora eu não tinha pensado nisso para a minha empresa. Eu posso começar a produzir coisas ali dentro e serem relevantes. Tem assuntos muito importantes. O próprio fato do que você falou, poxa, ninguém sabe muitas das vezes o que é BPO. Sim. Né? Alguém vai ver minha empresa, uma propaganda que eu fiz, uma postagem que eu fiz, vai poder pesquisar no YouTube e vai poder casar as palavras-chave, Index e BPO. E vai ter eu falando, explicando de uma forma muito mais tranquila. Ele pode acelerar ou não, eu posso mostrar com gráficos ou não, posso desenhar ou não, ou seja, a minha pegada, o meu jeito de lidar com o cliente, a minha personalidade, ela vai estar impressa ali naquele vídeo e a pessoa vai poder pegar um pouco disso, né? Poder se identificar ou não com o meu trabalho. E seria muito interessante. Pô, seria muito bacana. Eu acredito que se eu fosse contratar alguém hoje, eu ia gostar de ver ele falando, desenvolvendo, decorrendo sobre aquele assunto. E um bom canal seria o YouTube, né? Porque no Instagram é aquilo, né? A gente quer ver coisa divertida, descansar um pouco a mente. Ninguém para ali para estudar de fato, para analisar alguma coisa. Sim, a gente pode gerar muito conteúdo para o Instagram também, pode ajudar nesse processo de autoridade, mas eu acredito muito na venda complexa de um serviço mais complexo usando o YouTube. E olha, eu sempre falo com as empresas que eu converso que se você está pensando em criar hoje um conteúdo em redes sociais, se você basicamente tem um site, um telefone, está pelo menos, no pior cenário, alguns anos atrasado. Porque, assim, o próprio exemplo que eu compartilhei aqui com vocês são profissionais que já estão fazendo isso há 3, 4, 5 anos, sabe? E que já estão com um resultado muito à frente. Então, assim, se não está fazendo hoje, qualquer empresa que não está nas redes sociais, não está criando um conteúdo relevante, está muito atrasada em anos, na verdade. Porque o próprio conteúdo você pode usar como tráfego pago. Você pode usar tráfego pago ali também para atrair clientes. Às vezes você tem um site, digamos, está no começo ali, um site mais simples ou não tão elaborado, você pode usar o tráfego pago ao invés de num site simples que você está sentindo que não está convertendo. Num vídeo hoje, talvez você consiga entregar mais qualidade no vídeo do que na criação de um site. Então, você pode gerar tráfego pago para esse seu vídeo, ali, uma forma bem simples, tá? O WhatsApp ali na descrição do vídeo e convertendo o cliente. Convertendo em número de cliente até que você tenha ali como elaborar um site que converta melhor para você. Fantástico. Realmente fantástico. Pô, muito bacana. E tem que ter coragem. Agora eu fico impressionado contigo, cara. Todo dia, de segunda a sexta, entrevistando o pessoal, até gente de Portugal. Cara, deve ser... Cara, para mim já é difícil 2 vezes na semana. Imagina você que é todo dia. Nessa parte é bem corrida, tem que organizar muito bem o calendário, mas assim, que bom, nos últimos 6 meses eu fiz essa intensidade. Acredito que nesse mês agora estou conseguindo aqui acrescentar pessoas na equipe, então assim, vou até me melhorar o processo todo de realização, até para atender melhor quem eu crio o canal para algumas empresas. Então, assim, estou aumentando aqui algumas pessoas para ajudar nesse processo, para fazer com mais qualidade e também para a gente não pode ser escravo do trabalho, né? A gente acaba sendo meio que escravo da realização, mas está caminhando bem, foi intenso nesses últimos 6 meses para daqui em diante deslanchar com uma equipe maior. Então significa que com essa equipe aí eu já consigo. Márcio, muito obrigado, viu, por ter comparecido aí. O Márcio é um parceirão. Prazer. Espero que tenha compartilhado aí boa informação aí. Eu agradeço, até breve, um abraço. Até breve. O pessoal tá meio cansado, porque saíram de uma, vão entrar em outra aqui agora, mas e você ainda vai entrar em outra, né? Vou entrar em outra. Você ainda vai entrar em outra. Mas assim, então se eu quiser te procurar para cuidar de um canal, você cuida? Cuido. É só chamar lá inbox no Instagram,
O Guto, se for alguém aqui do café, o Guto tem o meu contato também, pode passar, que aí eu ajudo ali a cuidar do canal do YouTube, vídeo, imagem, design, ajudo Tem até nessa questão de criação toda. estratégia também, né? Na estratégia, ajuda, apesar de, claro, a estratégia como um todo depende de outros pontos também da empresa, mas ajudo sim nesse processo todo aí de criar o canal, pensar na estratégia, pensar os vídeos adequados, criar roteiro, editar vídeo, criar designer, ajudo nesse processo todo. Cara, isso seria excelente. Seria excelente. Eu acho que se você começar a criar aulas para o pessoal que está fora desse universo, que está precisando estourar a bolha, cara, seria um alívio muito grande. Eu acho que se perguntar hoje, o pessoal sempre vai oferecer para a BPO um pacote básico de publicação no Instagram, montagem de site, e olhe lá. Sim. É o que todo mundo oferece. Mas todo mundo. Não, sim, mas pô, se a gente for pensar na questão do YouTube, pô, todo dia todo mundo está no YouTube. Tem algum dia que alguém não esteja no YouTube? Eu me questiono. Você falou da televisão, né? Tudo bem, não utiliza a televisão, usa, mas para ver YouTube. Então é algo bem. Sim, corriqueiro. É o que a pessoa utiliza todo dia, na verdade, é o YouTube. Tá todo dia no Instagram também, mas, de novo, eu não entro no meu Instagram pensando em aprender ou comprar alguma coisa. Normalmente as pessoas entram pensando em ver o que está acontecendo e, por acaso, aparecem pessoas que estão criando conteúdo ali de valor para aprender. No YouTube, muitas das vezes eu entro com o intuito de aprender. Quantos canais a gente já maratonou para aprender determinada coisa para o trabalho ou para a vida? Então, assim, no YouTube a gente entra com esse intuito. E a Cris aqui tá falando que vai ter que mostrar o lindo rostinho, vai ter mesmo. Olha, vamos ter que, o meu rostinho não é bonito, então tem que mostrar ele. Nesse ponto, não tem jeito. Assim, não sei se é propaganda, Guto, mas como você Não, pelo pediu para contrário, falar, a gente está aqui para crescer, cara. E se puder ajudar, melhor. dentro do pacote que eu realizo, eu também me coloco como host do canal da pessoa em algumas estratégias, se ela assim preferir. Host então, assim, é rosto ou não? É o apresentador, né? Quem apresenta ali o conteúdo. Se vocês quiserem, para quem está contratando comigo, eu crio o conteúdo se você quiser ser o host, mas crio também se você achar que faz sentido que eu, digamos, apresente ali o conteúdo para você. Não tem problema, eu faço das duas formas. Se vocês procurarem aí nas redes sociais, alguns dos exemplos que eu dei lá, vocês vão ver eu apresentando aí para algumas outras empresas. Para mim, na verdade, você acabou de ganhar uma concorrente. A Leide falou que adora fazer live, ela pode ser chamada também para ser o rostinho propaganda. Aí, mais uma aqui, ó. A Cris gosta. Ela gosta de conversar, gente finésima, gente boa demais. Foi uma das crianças que quebrou, eu nem sabia que gostava. Verdade. Assim, depois que você starta, vocês vão ver que é bem tranquilo, é bem fácil. É claro que desde que esteja ali organizado previamente para entregar o conteúdo, mas assim, as empresas que estão parceiras comigo hoje, eu crio o conteúdo se a pessoa, o empreendedor quiser ser o host ali do canal, mas eu também empresto digamos, a minha imagem também para apresentar o conteúdo ali se a empresa quiser. Então eu vou fazer o mesmo então. Olha, eu estou praticando, viu? Já estou com algumas horas aí de experiência. Aquele que quiser um rostinho como o meu para falar de BPO financeiro, você contrata o Renato, ele elabora toda a estratégia e eu entro somente com a voz e com o rosto sem nenhum problema, tá? A gente faz essa parceria, Renato. Então, fechado. Quando me chamarem aqui, já pergunto logo se o Guto quer participar. E outra, eu posso fazer até melhor, se caber a ideia, o café está aqui para que a gente possa crescer. Né? Então, por exemplo, Guto, eu quero fazer uma experiência, posso usar o canal do café para poder fazer alguns testes, a gente pode lidar com algumas... tranquilamente. Sim. Acho que pode ser um local tranquilo para que todo mundo possa se ajudar, tá compartilhando conhecimento, trocando ideia. Meio que a gente faz isso hoje, tá? No YouTube do café você vai ver todo mundo conversando, vai ver a Leide decorrendo ali, discorrendo um assunto fantástico. A gente fez um café com BPO esses dias, numa 2 da tarde, que é o nosso encontro, ela falando ali com maestria
sobre a diferença de ter um BPO para pessoa física e pessoa jurídica. Quais eram os cuidados que eu deveria ter para cuidar do financeiro de uma pessoa física. Então ela acabou... O pessoal se mostra muito no café, isso é bacana. Mas é interessante. Até como sugestão, por exemplo, poderia os membros aqui do café ter algum evento semanal aqui, uma conversa semanal, em que os membros apresentam um ponto de vista sobre, sabe? Para que eles fazem essa apresentação, pode ajudar a dar o start, vai ser mais um conteúdo legal para o café e pode ajudar ali quem tiver no processo de start para começar a ter um próprio canal, sabe? Inclusive, no podcast A Profissão Mundo, apesar do nome podcast, eu acredito nele mais como um canal de desenvolvimento em si do que entretenimento. Então, assim, eu tenho as lives em que há um bate-papo, mas eu também convido profissionais para fazer videoaulas no canal. Então, assim, muitos desses profissionais não têm um canal próprio, não têm um conteúdo próprio, mas eu acredito que a pessoa tem um potencial, assim, claro, eu não chamo, digamos, não vou ali na rua e chamo qualquer pessoa, entre aspas, mas se eu conheço alguma pessoa, acredito que ela tem um potencial, olha as redes sociais, se ela entrega um conteúdo de valor, eu convido a pessoa para fazer videoaulas no podcast, porque às vezes é mais fácil do que levar ela na conversa, entre aspas. Uhum. Então, essa pessoa aproveita o espaço para ganhar uma experiência, para falar em público, para falar em rede social, porque já existe um engajamento do meu canal, e eu vou ter um conteúdo de valor ali, sabe? Então, assim, pode ser uma experiência para cá também. Claro, com certeza. Uma excelente ideia. Isso seria fantástico. De veras. Pois é, meu caro. Poxa vida. Isso aqui agora é para a gente ficar refletindo e pensando nas várias possibilidades. Sim. Na verdade, eu penso até hoje. Estou sempre pensando aqui. Daqui a pouco eu vou bater outro papo aqui sobre outro ponto e depois é a madrugada inteira com a cabeça pensando sobre o que fazer quando acordar amanhã de manhã, novas estratégias. Cara. Agora, uma coisa eu falo, viu? Uma coisa que a gente se depara quando a gente vai procurar ver como fazer um vídeo bom. O motivo de eu estar com esse microfone é porque minha voz é muito baixa. Então ele tem um ganho. E eu consigo escutar um retorno. Então isso melhorou muito a minha comunicação em reuniões comuns. Sim. Mas iluminação é importante, né? Sim. Tem que ter iluminação e tem que ter um áudio bom, porque senão fica difícil de ver e de enxergar a pessoa. Eu ainda estou apanhando com a iluminação, né? Assim, eu até vou compartilhar com vocês o que é, digamos, a estratégia do Profissão Mundo. Quando eu fiz ele, eu fiz pensado em 3 pontos. Primeiro, o entretenimento, em que estou conversando com algumas empresas de tecnologia para apoiar o canal. Então, assim, entretenimento baseado no desenvolvimento. A segunda estratégia é ser uma vitrine para que as empresas me procurem para que eu faça esse serviço para as empresas. E o terceiro ponto, eu estou preparando um infoproduto de como produzir um podcast ou como produzir conteúdo, sabe? Então, a minha estratégia, eu não quero elaborar demais os equipamentos, por exemplo. É claro que em algum momento eu vou melhorar, mas eu não quero, porque a minha ideia é que, digamos, a pessoa de onde ela estiver, da cidade que ela estiver, com a condição que ela tiver, ela possa entender e ela entenda que ela consegue criar conteúdo, sabe? Então, por isso, se a minha ideia é replicar isso, quanto mais simples, e eu faço, vocês estão vendo, com fonezinho, com computador, com uma iluminação, quanto mais simples, a ideia é replicável. Então, isso assim, até entregando aqui um pouquinho da estratégia do que eu faço no Profissão Mundo, é basicamente para esses 3, digamos, serviços. Patrocínio, empresas e infoproduto para quem quer produzir um canal. É legal. Agora, uma dica de ouro nessa brincadeira de simplicidade. Quando a gente vai gravar do lado de fora, a iluminação do sol ela tem uma quantidade maior de IRC, né? Que é onde a câmera capta as cores que são refletidas. Para não ficar aquela iluminação esquisita. Se começar a filmar, filma na luz natural, que vai ajudar muito, né? E não precisa gastar com isso. Sim. Se você não tem ainda a condição ali técnica, faz ao dia, que vai
vai ajudar muito, mas olha, tem o ring light que não é uma coisa Não, o ring light é acessível, é bom. acessível. E mesmo se você tiver assim uma que não tem uma iluminação muito forte, pessoal, usa a lâmpada mesmo. Posiciona a lâmpada assim. Eu já fiz isso em várias empresas, posicionar várias lâmpadas mesmo na tomada ali e vamos iluminar assim mesmo. E a iluminação, no fim das contas, ficava boa, um vídeo bem produzido. O importante é sair do lugar. O importante é começar. Depois que começa, você mesmo vai olhando o que precisa ser melhorado. Hoje eu não faço vídeo da mesma forma que eu fazia alguns meses atrás. Por mais que eu tenha aqui a simplicidade, mas claro que eu já tenho uma estrutura melhor para realizar. Vou elaborando o estúdio, melhora a iluminação, mas na hora de começar, começa do jeito que dá, porque a gente sempre fica adiando, esperando, e no fim das contas acaba nunca começando. Maravilha, perfeito. Pessoal já está debandando, já estão querendo conversar com o travesseiro, como diz a Cris aqui, vai conversar muito com o travesseiro em relação a isso. É uma informação e é uma pegada muito importante, acho que para nós, para o nosso grupo, Renato, valeu demais. Vale até deixar, assim, não é questão de propaganda, tá? A intenção não seria essa, mas assim, é muito importante. Ainda mais que a gente precisa conhecer, precisa se conectar, então é bacana poder te procurar, saber que eu posso, te vendo aqui o conteúdo que você gerou, eu conseguir acessá-lo e conversar com você, trocar uma ideia. Pessoal, vale muito a pena. Ele dá muita informação ali nos bate-papos que ajudam muito. Ele me passou alguns deveres de casa que eu confesso que eu falei, caramba, é muito conteúdo, é muita coisa. Assim, eu que agradeço aí o tempo de vocês, de me escutar aí esse tempinho. Espero que eu tenha sido aí um conteúdo que tenha ajudado de alguma forma. E a chance também, para mim, foi uma chance muito legal de aprender sobre a área de vocês também, pesquisar um pouquinho, entender digamos, as dores e as necessidades. Na verdade, eu pesquisei até bastante. Não sei sobre a área de financeira, eu gosto bastante da parte da pesquisa. Então, foi um prazer estar aqui. De novo, espero que tenha sido um conteúdo útil aí para todo mundo. Não, com certeza foi, sem sombra de dúvidas. Eu fiz até algumas enquetes lá no grupo, enquanto a gente conversava aqui, eu tinha soltado, né? Se o pessoal, por onde que eles pesquisam mais, se é pelo YouTube, pelo Google, né? E se a pessoa tem canal no YouTube ou não. Ninguém respondeu que tem. Nossa. Ninguém tem canal no YouTube, isso é relevante. Né? E 2 pessoas falaram, nunca pensei nessa possibilidade. Com certeza eles vão querer acompanhar depois o vídeo quando a gente subir lá no canal. Mas é isso, meu caro. Se alguém mais tiver alguma pergunta, alguma colocação, a Leide mandou lembrança, teve que sair, agradeceu muito. Fernanda Paulino falou que top demais, agradecida pelas sábias orientações. Nós que agradecemos, Fernanda. Eu que agradeço, na verdade, o tempo aqui de escutar aqui. A mim é o Guto, né? Sim, sim. Eu falo para vocês que é uma alegria, cara, porque é muito bom conhecer pessoas e é muito bom você ter essa possibilidade de expandir a mente ali, de poder crescer, de pensar em outras possibilidades. É aquilo, né? A gente não vai conseguir ficar no mesmo lugar. Só o fato de a gente ter parado aqui, ter gasto esse tempo, o tempo é bastante valioso. Mas a gente vai trazer para o travesseiro, igual você, vai estar trabalhando ali, mas amanhã vai ter que pensar em outras formas. Você já deixou uma demanda para a gente aqui ficar cafufado esses dias aí. Poxa, YouTube, como é que eu vou fazer? YouTube? Cara, essa vai ser a pergunta. Semana todinha. Eu sempre digo que eu sou um privilegiado, porque assim, por mais que o podcast me traga essa vitrine, esse retorno, todas essas ações, mas o principal que eu tenho conquistado assim é a chance que eu tenho. Todo dia eu converso com uma pessoa diferente. E todo dia eu tenho a chance de, na hora de preparar o roteiro, pesquisar sobre aquela área e pesquisar sobre a pessoa e depois entender as visões e as opiniões da pessoa quando ela está ali no ao vivo comigo. Então, assim, a quantidade de informação que eu tive a possibilidade de acumular aqui é muito legal. Na verdade, acho que esse é o maior privilégio que eu tenho de fazer esse tipo de conteúdo, podcast. Claro, tem outras também. Meu Insta
deixar aqui, ó, renatolopes.pro. Eu vou até copiar, colocar lá no grupo, o pessoal seguir. O grupo é bastante movimentado. É com arroba no começo, né? Tá vendo? O pessoal pergunta o seu Instagram, ninguém perguntou o YouTube, Renato. Eu acho uma Porque o sacanagem Instagram é isso, quando né? a pessoa acompanha, né? Mas lá eu sempre estou compartilhando quem são os novos convidados do canal, quem vai passar pelo canal, inclusive já compartilhei lá do Guto. Mas o Guto, qualquer coisa também, o Guto tem o meu contato lá também, pessoal. Se você achar que faz sentido, Guto, só compartilhar lá também. E o podcast é Podcast Profissão Mundo no YouTube, tá? Muito bom por sinal, Se vocês viu, pessoal? procurarem Podcast Profissão Mundo, inclusive o Guto vai estar lá quinta-feira. Quinta-feira às 19, né, Guto? Que combinou. Acredito que sim, 19 horas. Quinta-feira às 19. Depois eu vou compartilhar também no Instagram, imagino que o Guto também, para a gente trocar uma ideia lá também. Agora, perguntando sobre a área de vocês, sobre a atuação de vocês. Então, na verdade, conto muito com a ajuda de vocês. Vocês com certeza vão fazer perguntas mais pertinentes e curiosas do que qualquer uma que eu planejei. Que vocês atuam na área, né? Então vão lá para fazer as perguntas difíceis e cabeludas lá pro Guto. Eu vou fugir, rapaz. A minha expertise aqui é fazer o café para colocar as outras pessoas perguntando, só ficar acompanhando. mas vai ser tranquilo. Vai ser tranquilo. Maravilhoso. E a Profissão Mundo é um local para você expandir conhecimento e furar bolha. Vale muito a pena. Durante a sua ida para o trabalho, em casa, ou limpando a casa, vale muito a pena escutar, porque é muito insights legais, muitas ideias interessantes, é muito enriquecedor, né? Muito conteúdo ali. Sim, tive a chance de conversar com muita gente legal, como o Vladimir Carvalho, presidente da Alterdata, imagino até que vocês conheçam. Ele tem uma história super legal e ele é uma excelente pessoa também. Conversei com Pedrinho Salomão, um palestrante aí, talvez algumas pessoas conheçam, Gleucha Maior, assim, tem muita gente legal que passou por lá, trazendo muita informação legal. Fica até injusto falar quem já passou, mas já passou muita gente legal pelo podcast. Imagino. Também, de segunda a sexta, quantas pessoas não passaram? Sim, passou muita gente legal por lá. Você pode fazer o seguinte, a Cris, que está aqui, ela faz parte de um projeto chamado Seja Lean. Ela aplica nas empresas de contabilidade de BPO financeiro a metodologia do Lean Office. E isso é um assunto que pode ser aplicado em qualquer empresa e é fantástico. Acho que muita gente iria adorar, e ela gosta de conversar, ela já falou, agora ela tem que mostrar o rostinho. Ela seria uma pessoa fantástica para estar conversando, com certeza. Com certeza. Depois a gente pode conversar para preparar, organizar toda a participação do episódio. Eu estou organizando a agenda agora de final de agosto para setembro. Então, assim, que eu gosto de organizar com bastante antecedência, para ter tempo de divulgar, de organização. Então, assim, depois a gente pode conversar, se o Guto compartilhar lá, intermediar o contato dela lá, ou vice-versa, ou passar o meu contato para ela, que a gente conversa sobre bater um papo aqui na profissão. Vou passar agora. E, cara, vai ser um papo agradável, viu? Porque às vezes eu entro em conversa com a Cris, a gente passa horas falando, é engraçado isso. E é um assunto extremamente importante hoje, para qualquer contabilidade, qualquer empresa financeira, para qualquer empresa, né? O Lean é algo fantástico. Você ainda não sabe, talvez, vai pesquisar quando conversar com ela e vai se maravilhar com esse universo, cara. É uma coisa, assim, apaixonante. Eu gosto de brincar que não tem como você... É igual quando você lê aqueles livros Pai Rico, Pai Pobre, não consegue mais... Legal. Virada de chave, cara, o Lean é uma virada de chave. Não, legal, vai ser uma conversa bem legal. Na verdade, são as conversas que eu mais gosto, ser mais interessantes, que a ideia é essa, virar a chave de quem estiver acompanhando. Segundo, a gente vai ter até um debate interessante sobre direito digital, que um advogado português que está em Bruxelas e 2 brasileiras, a gente vai conversar sobre o direito digital e inteligências artificiais no mundo. 3 convidados, assim, um debate. De vez em quando a gente organiza alguns debates. Deixa até o espaço aberto para quem sabe, futuramente a gente organizar um debate aqui sobre o BPO lá, sobre a área financeira, contabilidade. Já passaram alguns convidados da área, então, assim, poderíamos organizar um debate bem interessante. Com certeza, a gente topa. Aí eu vou levar minha trupe. Não tem coragem de ir sozinho, não.
Não, mas maravilha. Renato, passei o seu contato para ela, o dela para você. Obrigado. Já deixa agendado aí, vale muito a pena. Obrigado. Tá? E é isso, meu caro. Olha, muitíssimo obrigado. Você tem que se preparar, ó. Você tem 15 minutinhos aí para beber uma água, dar uma respirada para entrar para o próximo podcast. Vai ser ao vivo? Não, essa é uma reunião off. Essa é Ah, hora. tá. Essa é Beleza. hora. Não Perfeito. é ao vivo, não. Ao vivo hoje já foi. Já. É Não, off, não. porque tava aqui acompanhando um pouquinho aqui da nossa conversa aqui. Daqui a pouco eu vou lá conversar com ele. Não, maravilha então. Perfeito. Combinado. Meu caro Renato, meus caros participantes, barões e baronesas aqui, muitíssimo obrigado pelo tempo, pela conversa, foi muito agradável, foi enriquecedor. É uma coisa que agora a gente vai estar se questionando. Amanhã de manhã você vai ver, o pessoal vai estar tomando café e vai falar assim, ser YouTube ou não ser, eis a questão. Que bom, a ideia era essa. Mas para negócios, cara, Sim. tem que ser. Não tem como eu fugir desse conhecimento que você nos passou. Sim, não tem para onde correr agora, né? Se tiver essa visão de que é para negócio, não para ser influenciador e youtuber, é muito importante. Cara, eu acho que essa é a frase de hoje. Maravilha. Meu caro, obrigado. Bom trabalho aí, bom final de noite. Pessoal que participou. E é isso. Mais uma vez, muito obrigado. Tchau, pessoal. Até logo aí. Tchau.